Dentre as 7 confissões reformadas mais adotadas, pelas igrejas realmente reformadas, vamos começar aqui pelas 3 formas de unidade, que é a Confissão de Fé Belga, o Catecismo de Heidelberg e sobre os cânones de Dort. O objeto desse vídeo especificamente é a Confissão de Fé Belga, que surgiu ali em 1561, tá? Vou explicar o que essa confissão de fé traz. Na verdade, é a mais antiga das 7 confissões, nessa harmonia, é a Confissão de Fé Belga. Ela é retirada da designação em latim da confissão do século XVII, a Confessio Belgica. Ela é chamada de belga porque se refere a todos os Países Baixos, tá? Então, tanto do norte como do sul, atualmente divididos entre Holanda e Bélgica. Então, a Confissão de Fé Belga, ela também é chamada de Confissão de Wallon e a Confissão da Holanda, que é a Confissão da Holanda. O principal autor da Confissão de Fé Belga foi Guido de Brès, que viveu de 1522 a 1567. Ele era um pastor itinerante, reformado. Durante o século XVI, as igrejas reformadas na Holanda elas sofreram uma forte perseguição sob o comando do Filipe II, Filipe II, da Espanha. Era um partidário da Igreja Católica Romana que perseguia a igreja holandesa, tá? Só para vocês saberem aí um pouco da história que envolve essa época, tá? Então, em 1561, Guido de Brès, o autor dessa confissão, ele preparou essa confissão em francês, como uma defesa para os crentes reformados perseguidos nos Países Baixos, que formaram assim as igrejas sob a cruz, tá? Então, na época, a igreja reformada, ali nos Países Baixos, ela era chamada de igreja sobre a cruz, tá? Então, de Brès, ele foi ajudado principalmente pelos seus companheiros pastores, que queriam provar aos seus perseguidores que os adeptos da fé reformada eles não eram rebeldes contra a Igreja Católica. Eles eram apenas cidadãos obedientes à lei que professava as doutrinas bíblicas. Então, a confissão foi moldada a partir da Confissão Gauleusa, que era uma confissão reformada francesa de 1559. É como se fosse ali o germe, os primeiros tecidos a respeito de uma forma de confissão, que é uma confissão gauleusa, ainda não muito formalizada dessa forma, como foi a Confissão de Fé Belga, conhecida como a mais antiga, que por sua vez se baseava no modelo de Calvino, tá? Então, a Confissão de Fé Belga, ela teve uma observância da Confissão Gauleusa, gaulesa, que é de 1559, já em 1561, 3 anos mais tarde, uma coisa mais formalizada, veio a ser a Confissão de Fé Belga pela autoria do Guido de Brès. Totalmente fundamentada no modelo de João Calvino, o grande reformador, tá bom? Então, resumindo, irmãos, sobre a perseguição de Filipe II da Espanha e dos católicos, eles estavam criticando esses seguidores da tal igreja sobre a cruz, chamando eles de rebeldes, que estavam querendo abrir uma igreja nova e tal. Aí, então, o que aconteceu? Houve a necessidade da igreja reformada na época se apresentar, não explicar, eles não são rebeldes, são pessoas que obedecem à lei, não são criminosos e que estão querendo seguir a sua fé em Cristo Jesus, tá? Uma fé baseada no modelo calvino, de pensamento teológico no que diz respeito a isso, tá? Então, basicamente, a Confissão de Fé Belga segue o que se tornou a ordem doutrinária tradicional da teologia sistemática reformada, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, as doutrinas a respeito de Deus, tá? Como teologia, artigos 1 a 11, a respeito do homem, que é uma antropologia, que são os artigos 12 ao 15 dessa confissão, e de Cristo, que é uma cristologia, que são os artigos que vão do número 16 ao 21, tá? E da salvação,
tá? Que é uma soteriologia, artigos 22 ao 26, e também um pouco de eclesiologia, tá? Que é da igreja, tá? Que são os artigos 25 a 35, 27 a 35, e também dos seus últimos acontecimentos, que é um pouco de escatologia. Essa é a composição da Confissão de Fé belga. A Confissão de Fé belga, de Guido de Brès, ela tem como objetivo apresentar teologia, antropologia, cristologia, soteriologia e eclesiologia, e também um pouco de escatologia, dividido nesses artigos que eu disse para os irmãos que são produção, tá? E a escatologia ali já está no artigo 37, tá bom? Então, irmãos, são artigos, são ali confissões de fé, esclarecendo sobre Deus, dos artigos, vai do artigo 1 até o 11, né? São artigos de estudo, tá? São estudos. Quando a gente fala artigo assim, são estudos, não no sentido lei, tá? No sentido estudos, tá bom? E terminando então são os 37 artigos, então tá ali o 37º artigo falando um pouco de escatologia, que é sobre o retorno da volta de Jesus, que a Bíblia nos orienta. Tendo como destaque, irmãos, só para você ter uma ideia, o artigo 36, por exemplo, ele se refere a uma natureza teocrática do governo civil, tá? Então, embora siga uma ordem doutrinária objetiva, irmãos, isso é que deve ter que refletir. A confissão, ela tem um caloroso tom de experiência pessoal, né, que é o que é reforçado pelo uso repetido do pronome nós. Você vê que na confissão de fé você vê muito assim: nós seguimos isso, nós cremos assim, nós ensinamos isto e aquilo. Então, veja bem que 1 ano depois de ser escrita, uma cópia da confissão ela foi enviada ao rei Filipe II, tá? E explicar para ele que aquelas pessoas ali porque é o seguinte: o rei Filipe II, né, é católico, apostólico romano. Ele começou a entender essas pessoas que estavam querendo novas igrejas, fundar novas igrejas, que é as igrejas reformadas. Eles entendem, porque na visão dele é o seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ligava o Estado, que é o governo, né, a administração pública, à religião. Ela usava a fé cristã como fonte de dominação das pessoas. Isso é catolicismo apostólico romano, tá? Então, quando alguém quer fundar uma nova igreja, a sensação que os governos tinham é que aquelas pessoas estavam querendo fundar um novo Estado, não obedecer mais às leis, ser rebeldes, né? E a confissão de fé belga ela vem para mostrar para o rei Filipe que não tinha nada disso, que eles iriam continuar obedecendo às leis civis, que eles iam não ser criminosos, não iriam ser rebeldes. Eles só estavam buscando uma fé, né? Mas eles não eram rebeldes, eles eram obedientes à lei e obedientes a Cristo. É isso que esse é o principal objetivo ali dessa confissão de fé, tá? Então foi enviada uma confissão de fé, essa confissão de fé belga de 1561, foi enviada uma cópia dela ao rei Filipe II, né? Junto com uma declaração de que os seus requerentes eles estavam dispostos a obedecer o governo em todas as leis, mas eles também ofereceriam as costas para açoite, e a língua, a faca, e a boca também a mordaça do corpo como fogo, sabendo bem aqueles que seguem a Cristo devem carregar a sua cruz e negar-se a si mesmo, em vez de negar a verdade expressa na confissão. Então veja bem, junto com a confissão de fé, que é para mostrar os fundamentos da Bíblia a respeito de Deus, do homem, da igreja, da salvação e da escatologia, foi enviada também uma carta dizendo o seguinte: nós estamos dispostos a obedecer às leis do reino, tá, Filipe II? Porém, a gente saiba o seguinte: a gente prefere dar as costas para apanhar, a gente autoriza até você cortar a nossa língua, a mordaça para o corpo, né? Porque a gente não vai negar a Cristo e nem a essa confissão de fé aqui, não.
Ou seja, a gente vai ser obediente à lei, porque a gente não é rebelde, a gente não é criminoso, mas a gente vai seguir a nossa fé. A gente não vai seguir a fé católica, apostólica, romana, que está aí nesse sistema medieval, nesse sistema absurdo aí que escraviza as pessoas a uma confissão de fé totalmente diferente e discrepante das Escrituras. Então veja bem, contudo, nem a confissão nem a petição persuadiram as autoridades da Espanha a serem mais tolerantes com os protestantes, tá? Veja bem que em 1567 Debrés se tornou um mártir entre os milhares que selaram a sua fé com sangue. No entanto, a sua obra perdurou como uma declaração convincente da doutrina reformada, tá bom? Então essa confissão de fé, embora tivesse o objetivo de mostrar no que as pessoas criam, no que diz respeito à teologia, à filosofia, mas eles também tinham o objetivo de mostrar que eles não queriam ser desobedientes à lei, né? Eles não iriam se tornar criminosos, fora da lei, porque estavam com uma confissão de fé, no que diz respeito à teologia e filosofia, uma confissão de fé diferente da Igreja Católica, Apostólica Romana, significava que eles não iam obedecer ao rei Filipe II. Mas se o rei Filipe II mandasse eles negarem a fé em Cristo Jesus somente, aí eles, nesse ponto teológico, eles não iriam obedecer. O que aconteceu? Guido de Brès, que é o autor dessa confissão de fé belga, de 1561, ele acabou se tornando mártir, né? Então ele selou sua fé com sangue, tá? Ele acabou sendo morto por causa da sua fé protestante, a sua fé reformadora, tá? Então a confissão de fé foi isso, prontamente recebida pelas igrejas reformadas da Holanda, né? Depois da sua tradução para o holandês em 1562, aí que avançou mais ainda, né? Porque ela no início, como dito, foi desenvolvida ali em francês, tá? A primeira versão dela foi em francês, depois foi traduzida para o holandês em 1562, um ano depois, e já em 1566 ela foi revisada num sínodo que houve, né? Que é o sínodo da Antuérpia, tá? Que houve, tá? Em 1566. Em seguida, ela foi regularmente adotada pelos sínodos nacionais holandeses, realizado durante as últimas 3 décadas do século XVI, tá, irmãos? Então, o século XVI ele fica marcado pela confissão de fé belga, tá? Só para esclarecer para os irmãos. E depois de mais de uma revisão, né, veio a história do sínodo de Dort. Nos vídeos mais adiante nós vamos explicar o que aconteceu ali nos idos de 1618, 1619, tá? Só para os irmãos saberem, que ele adotou a confissão como um padrão doutrinário, ao qual todas as igrejas reformadas teriam que subscrever, tá? Então, irmãos, veja bem, então, dentre os 7 símbolos de fé mais adotados pela igreja reformada, esse é o primeiro, que está no grupo das 3 formas de unidade, que a confissão de fé belga é uma delas, tá? Então, a confissão de fé belga, né, tem como autoria Guido de Brès, que teve ali como base o molde ali da confissão gauleusa, né, que já não estava ali muito formalizado, mas já bem forte, e também baseado completamente nos modelos teológicos de Calvino. A confissão de fé belga, ela teve ali os seus artigos, né? Mais para frente nós vamos ter vídeos aqui explicando todos os artigos da confissão de fé belga, mas para início nós temos que falar sobre ela, né? Explicar para os irmãos. Então, o autor dela acabou sendo morto por causa do evangelho, sob a perseguição do rei Filipe II, tá? Então, isso deve ser observado, estudado aqui por nós, e entendido que as igrejas reformadas ali, principalmente as que tiveram a revisão do Sínodo de Dort, essa seguiu sendo adotada como uma confissão padrão, tá? Por que ela tem uma observação de ser seguida como um padrão? Porque ela tem boa doutrina, ela fundamenta somente nas Escrituras, ela traz teologia,
ela traz antropologia, ela traz cristologia, ela traz soteriologia, ela traz eclesiologia e também escatologia. São doutrinas bases, né, para as pessoas entenderem o que de fato é o cristianismo em todo o seu cerne, fundamentado nas Escrituras. Tá joia? Então fica aí para conhecimento dos irmãos o que é a confissão de fé belga, que faz parte das 3 formas de unidade, conhecido como 3 formas de unidade, né? E depois eu explico o que é isso, 3 formas de unidade, e no qual faz parte dos 7 documentos de fé ou símbolos de fé mais adotados pelas igrejas reformadas. É uma boa literatura para estudar, tá? As Bíblias de Estudo Genebra têm uma cópia dessa confissão de fé nos seus anexos, no fim. Vale a pena você que é um estudioso das Escrituras estudar isso. A confissão de fé belga, irmãos, tem um carinho especial por ela como reverendo, porque ela é um curso de teologia, tá? Quem ensina teologia e estuda a confissão de fé belga está com um bom material de estudo para ensino na igreja, e eu até recomendo no ensino da igreja, nos momentos de ensino, que os pastores, né, ou melhor dizendo, os reverendos, a gente fala pastor porque o dito popular trata dessa forma, né, mas os apacentadores, eles podem fazer uso dessa confissão, porque o meio reformado na teve com muito carinho, mais alta conta, né, e ela até mesmo passado ali pelo seríssimo sínodo de Dort, né, que depôs expressivamente e cabalmente conseguiu refutar todo o processo dos remonstrantes, que foi futuramente conhecido como arminianismo. A confissão de fé belga passa por esse sínodo como uma literatura importantíssima para a edificação da igreja, tá bom? Então, nós subscrevemos esse conteúdo, tá, como um bom conteúdo para estudo. Então, leia-se a confissão de fé belga, tá bom? É o que eu recomendo a todo estudante de teologia. Amém? Graça e paz, aqui é o professor Flávio Ferraz de Queiroz. Estou reverendo aqui na igreja IPMR, no estado de Minas Gerais, na cidade de Guidoval. Então, está aqui um pouco mais de conteúdo reformado para os irmãos. Não perca os próximos vídeos desta série. Graça e paz.